Muita calma nessa hora, né? Muita empolgação, eu acho. É só no começo, e é importante frisar que ele não pegou a terra arrasada, né? Ele herdou o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o time que não sofreu gol em mais da metade dos jogos na temporada 25. O Flamengo não sofria gols quase. Ou seja, ele está retomando algumas virtudes da equipe e acrescentando alguns elementos da sua maneira de pensar. Foi 3-0. Quanto foi ano passado, em outubro, Flamengo e Botafogo Botafogo e Flamengo lá no próprio estádio Newton Santos, o Engenhão? 3-0. Uma freguesia incrível, não? 3-0 também. E esse ano teve 2-1 também. No Campeonato Carioca também venceu lá, antes da demissão do Felipe Luiz. Vencer lá e por 3-0 não é uma coisa inédita, não é uma novidade. O Flamengo tem 10 vitórias nos últimos 11 jogos e desde que o piso de plástico foi instalado no estádio Newton Santos, são 4 vitórias e uma derrota. Mesmo... Mauro, um Leonardo Jardim que chegou num momento muito estranho, que todos questionavam, né? Todos questionavam a demissão do Felipe Luiz, sendo campeão brasileiro e campeão da Libertadores. E eu, pelo menos, não me arrependo de ter sido contra. Não acho que foi justo da forma que foi. Agora, Mauro, um Leonardo Jardim que chega muito bem, né? Chega em pouco tempo, dando características dele para o time. Eu falei aqui dessa verticalidade, a gente vê muito mais metida de bola, né, do Flamengo, tentativas de lançamento, né, do que via no começo da temporada com o Felipe Luiz. E um Flamengo que cria, Mauro César Pereira, um Flamengo que busca a vitória o tempo inteiro, criando chances de gol. E além disso, um time que não sofreu gols desde a chegada do Leonardo Jardim e que via sendo muito questionado pelo excesso de gols sofridos no começo de temporada com o Felipe Luiz, Mauro. Parece que em pouquíssimo tempo o Leonardo Jardim melhorou o time dessa temporada. Não estou falando da temporada passada, dessa temporada. E com características dele, né, Mauro? Chegou com personalidade, sem causar muita intriguinha, sem falar muito, mas fazendo um Flamengo convincente nesses 2 primeiros jogos de brasileiro, Mauro César Pereira. Muita calma nessa hora, né? Muita empolgação, eu acho. Só no começo, e é importante frisar que ele não pegou a terra arrasada, né? Ele herdou o time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o time que não sofreu gol em mais da metade dos jogos na temporada 25. O Flamengo não sofria gols quase. Ou seja, ele está retomando algumas virtudes da equipe e acrescentando alguns elementos da sua maneira de pensar. Foi 3-0. Quanto foi ano passado, em outubro, Flamengo e Botafogo e Flamengo lá no próprio estádio Newton Santos, o Engenhão? 3-0. Uma freguesia incrível, não? 3-0 também. E esse ano teve 2-1 também. No Campeonato Carioca também venceu lá, antes da demissão do Felipe Luiz. Vencer lá e por 3-0 não é uma coisa inédita, não é uma novidade. O Flamengo tem 10 vitórias nos últimos 11 jogos e desde que o piso de plástico foi instalado no estádio Newton Santos, são 4 vitórias e uma derrota. Mesmo o plástico, o Flamengo vence mais do que perde, né? E não empatou. Então, é meio que uma rotina. Isso tem sido uma rotina. Isso aí, numa opinião, isso é uma constatação. É só olhar a estatística, é só olhar o retrospecto. Eu acho que o que muda, que é natural que seja assim, cada técnico tem a sua forma de trabalhar, para o bem ou para o mal, né? É uma maior objetividade na definição das jogadas e a liberdade maior de circulação de alguns jogadores, como é o caso do Samuel Lino, que apareceu algumas vezes do lado direito, no lance do gol, por exemplo, e numa bola enfiada pelo Jorginho, que ele acabou finalizando mal, que a bola foi para fora. Essa jogada aí, dificilmente com o Felipe Luiz o Lino estaria nessa posição, porque o ponto esquerdo, ele, o Cebolinha, quem estivesse ali, poderia ser Bruno Henrique, poderia ser Plata, qualquer um que fosse escalado na ponta esquerda, ficava mais preso àquela linha lateral do campo. E do lado direito ele usava um meia pela ponta, que já falamos, não é um ponta, é um meia que joga pelo lado, que vem trabalhar por dentro e abrir o corredor para o lateral passar. Ele vinha adotando esse sistema de jogo. O Felipe Luiz. Então ele preenchia muito o Samuel Lino do lado do campo. Agora ele pode circular mais. Não por acaso ele apareceu nessa jogada pela direita, a jogada do Varela, ele fez o gol, depois no passo do Jorginho de novo ele aparece mais pela direita e finaliza, aí dessa vez não finalizou bem. E esse chute de primeira, que resvala no Bastos e vai para o gol, também é um reflexo de uma mudança de comportamento, uma definição mais rápida da jogada. Isso aí claramente é reflexo da mudança de técnico. O Felipe preferia trabalhar mais para esperar uma oportunidade mais adequada de finalização. Eu gosto, honestamente, mais desse tipo de coisa, de resolver logo. Tentar resolver logo. Aliás, inúmeras vezes aqui falamos sobre isso. O Flamengo não chutava, demorava a chutar, finalizava pouco de fora da área. E isso acho que é um reflexo da mudança de técnico. Mas a gente não sabe também o que aconteceria
se permanecesse o Felipe Luiz, ele poderia também, com a melhora física dos atletas, a sequência de treinamentos, períodos bons aí para treinar. Você vê, o Flamengo vai ter agora de sábado a quinta-feira para jogar com o Clube do Remo, sem viagem, não viaja. Né? Jogou no Rio contra o Fluminense, final do Campeonato Carioca, né? E teve um intervalo ali bom, desde o jogo contra o Lanús, que foi numa quinta, foi jogar só no domingo. Então ele teve um tempo para treinar, o novo técnico. Aí jogou no domingo contra o Fluminense, jogou na quarta, agora sábado vai jogar na quinta. Aí depois domingo contra o Corinthians em São Paulo. Só vai sair domingo que vem. Então foi Fluminense, Cruzeiro, Botafogo e Remo. 4 jogos no Rio de Janeiro. 2, um neutro, foi a final carioca, e um como visitante, mas no caso no mando do Botafogo, mas na mesma cidade. Não teve que pegar avião, ir para hotel, para nada disso. Então, um período bom também para começar o trabalho, né? E não era terra arrasada, era um trabalho excelente do Felipe Luiz, que agora o Leonardo Jardim até tem sido muito honesto com relação a isso. Ele falou já sobre isso.